Barbara Stanwyck. De facto, odiava-o mais do que qualquer outra pessoa. Barbara Stanwyck nasceu Ruby Catherine Stevens, a 16 de julho de 1907 em Brooklyn, Nova York. Foi uma das atrizes mais respeitadas, versáteis e duradouras da era dourada de Hollywood. Órfã, desde cedo a mãe faleceu quando ela tinha apenas 4 anos e o pai abandonou a família pouco depois. A infância de Stanwyck foi marcada por dificuldades, pobreza e resiliência. Foi criada em diversos lares de acolhimento e pela sua irmã mais velha, o que lhe incutiu uma forte independência e uma ética de trabalho exemplar que definiriam tanto a sua vida pessoal como a sua prolífica carreira. Stanwyck começou a sua carreira como bailarina em bares clandestinos e no vaudeville, acabando por se juntar às Ziegfeld Follies na década de 1920. A sua entrada no cinema aconteceu quando foi escolhida para o filme mudo Broadway Nights, de 1927. No entanto, foi a sua prestação em Ladies of Leisure, de Frank Capra, em 1930, que a catapultou para a fama. O seu estilo de representação naturalista raro nos primórdios do cinema falado impressionou críticos e público. Este papel marcou o início de uma frutífera colaboração com Capra e consolidou a sua posição como uma presença formidável no ecrã. Ao longo da sua carreira cinematográfica, que abrangeu mais de 3 décadas, Barbara Stanwyck participou em mais de 80 filmes, interpretando frequentemente mulheres fortes, complexas e ferozmente independentes. Sentia-se igualmente à vontade em dramas, filmes noir, westerns e comédias românticas, demonstrando uma versatilidade e profundidade que poucos dos seus contemporâneos conseguiam igualar. Entre os seus filmes mais aclamados, contamos-se Stella Dallas, 1937, pelo qual recebeu a primeira das suas 4 nomeações para os Oscars, Bola de Fogo, 1941, uma comédia louca que evidenciou o seu talento cômico ao lado de Gary Cooper. A Dama, Eva Mill, 1941, onde equilibrou na perfeição a sensualidade e a sagacidade. E Pacto de Sangue, 1944, um clássico do filme noir, em que a sua interpretação da astuta e sedutora Phyllis Dietrichson permanece como uma das mais icônicas femme fatales do cinema. Apesar do constante sucesso crítico e da popularidade, Stanwyck nunca ganhou um Oscar competitivo. Ainda assim, a sua imensa contribuição para o cinema foi reconhecida com um Oscar honorário em 1982 pela sua criatividade excepcional e contribuição singular para a arte da representação. Recebeu também o Globo de Ouro, Cecil B. DeMille e vários Emmys posteriormente na sua carreira, consolidando ainda mais o seu legado. Na década de 1950 e posteriormente, à medida que os papéis no cinema para mulheres de uma certa idade se tornaram mais escassos, Stanwyck fez uma transição elegante para a televisão. Protagonizou a série western The Big Valley, de 1965 a 1969. Onde interpretou a matriarca Victoria Barclay, papel que lhe valeu um prêmio Emmy e a apresentou a uma nova geração de fãs. Continuou a trabalhar em televisão até a década de 1980, participando em minisséries populares como The Thornbirds, 1983, pela qual ganhou um Globo de Ouro e outro Emmy, e Dynasty, onde a sua majestosa presença ainda chamava a atenção. A 26 de agosto de 1928, Barbara Stanwyck casou-se pela primeira vez com o ator Frank Fay, que conheceu enquanto contracenavam juntos na peça da Broadway Burlesque. Na altura, Stanwyck era uma jovem estrela em ascensão em Hollywood e Fay era considerado um artista de vaudeville e teatro de sucesso, com uma reputação crescente. A princípio, a união parecia um casamento glamouroso entre duas figuras proeminentes do mundo do entretenimento, mas as diferenças subjacentes de temperamento, estilo de vida e trajetórias de carreira depressa viriam ao de cima. Enquanto a carreira de Stanwyck em Hollywood estava em constante ascensão, a popularidade e as oportunidades de Fay começavam a decair, levando a tensões e ressentimentos no casamento. Além disso, Fay lutava alegadamente contra o alcoolismo
e apresentava comportamentos erráticos, o que contribuiu para o crescente afastamento emocional entre o casal. Em 1932, após 4 anos de casamento, Stanwyck e Faye adotaram um rapaz de 10 meses, a quem deram o nome de Anthony. Dion Faye Stanwyck, que não podia ter filhos biológicos, ansiava por ser mãe e esperava que a adoção também fortalecesse o seu casamento conturbado. Infelizmente, a presença da criança pouco contribuiu para sanar a crescente desavença entre ambos. A vida familiar tornou-se mais tensa, marcada por discussões e pelo comportamento cada vez mais instável de Frank Faye, apesar dos esforços dela para manter a estabilidade para o filho. A relação continuou a deteriorar-se. E após 7 anos de casamento, Stanwyck apresentou o pedido de divórcio. A dissolução legal do casamento foi finalizada a 30 de dezembro de 1935. Stanwyck obteve a custódia de Anthony e tentou criá-lo sozinha, conciliando as exigências da sua crescente carreira cinematográfica. No entanto, à medida que Anthony foi crescendo, a relação entre eles tornou-se tensa. Sentia-se frequentemente ofuscado pela fama da mãe e emocionalmente distante pela sua natureza rígida e independente. Eventualmente, afastou-se de Stanwyck na vida adulta e permaneceram praticamente distantes para o resto das suas vidas, um capítulo doloroso na vida de resto bem-sucedida de Stanwyck. Vários anos depois, Barbara Stanwyck iniciou um romance de grande impacto com o também ator Robert Taylor, um dos galãs mais desejados da MGM. O casal conheceu-se em 1936 e começou a namorar pouco depois. O namoro foi acompanhado de perto pela imprensa de Hollywood, que os considerava frequentemente um dos casais mais atraentes e glamourosos da indústria cinematográfica. Após 3 anos de namoro, casaram-se a 14 de maio de 1939, numa cerimônia privada no rancho de Taylor, no condado de San Diego. Inicialmente, o casamento foi feliz e baseado no apoio mútuo com o casal, a partilhar um forte respeito pelas carreiras de cada um. Stanwyck, conhecida pela sua dedicação à arte e pelo seu profissionalismo, apreciava o carisma e o charme cavalheiresco de Taylor, enquanto esta admirava a inteligência e a resiliência de Stanwyck. Embora parecessem unidos em público, as exigências das respectivas carreiras e o longo período de tempo separados devido às filmagens começaram a desgastar a relação. Com o passar do tempo, a intimidade emocional entre Stanwyck e Taylor começou a diminuir, apesar dos esforços de ambos para preservar o laço que partilhavam. Stanwyck era mais velha e experiente, e algumas fontes sugerem que por vezes assumia um papel maternal na relação, o que pode ter gerado um desequilíbrio. Além disso, Taylor, sentindo-se pressionado por viver à sombra da personalidade forte e das conquistas profissionais de Stanwyck, começou a distanciar-se emocionalmente. No final da década de 1940, o seu casamento estava sob crescente tensão. Ainda assim, o casal lidou com a situação com respeito mútuo e discrição, evitando escândalos e conflitos públicos. A pedido de Robert Taylor, possivelmente para preservar a sua imagem pública e evitar a atenção dos mídia, foi Stanwyck quem deu entrada com o pedido de divórcio, fazendo-o sem ressentimentos ou alarido. A separação legal foi finalizada em fevereiro de 1951, pondo fim a 12 anos de casamento. Apesar da separação, Stanwyck e Taylor mantiveram uma relação amigável durante muitos anos, e ela continuou a falar dele com carinho, descrevendo os anos que passaram juntos como alguns dos mais preciosos da sua vida. Barbara Stanwyck, uma das atrizes mais formidáveis e respeitadas da era dourada de Hollywood, era conhecida pelo seu profissionalismo incansável, fortes valores pessoais e uma postura pragmática no set de filmagens. Tinha trabalhado com algumas das maiores estrelas do ramo, conquistando admiração pela sua ética de trabalho, bondade para com os membros da equipa e dedicação à sua arte. No entanto, houve um ator que conseguiu irritá-la como nenhum outro: Lee Majors. Embora se tivesse deparado com personalidades difíceis ao longo da sua longa e notável carreira, foi a sua experiência a trabalhar com Majors na série televisiva The Big Valley que lhe deixou um ressentimento duradouro, tornando-o, nas suas próprias palavras,
A única pessoa em Hollywood que ela realmente não suportava. Stanwyck, que já era uma grande estrela de cinema e uma lenda nomeada para os Oscars, quando The Big Valley estreou em 1965, levou o seu papel na série muito a sério. Interpretando Victoria Barkley, a matriarca de personalidade forte de uma poderosa família de rancheiros da Califórnia, trouxe toda a força do seu talento dramático para o papel. Aos 58 anos, estava a entrar no mundo da televisão numa época em que muitos atores de cinema ainda menosprezavam o meio, mas Stanwyck mergulhou de cabeça com o vigor que lhe era característico. Tratou a série como um projeto dramático sério e esperava que os seus colegas de elenco fizessem o mesmo. Esta expectativa levou a um conflito crescente com Lee Majors, o jovem ator escolhido para o papel de Heath Barkley. O filho ilegítimo de Victoria Lee Majors era praticamente um desconhecido na altura. Um ex-atleta com aspecto de galã de cinema, que tinha apenas alguns trabalhos como ator no seu currículo. Foi contratado em parte pela sua semelhança com um jovem James Dean, e os produtores viam-no como uma potencial estrela em ascensão. No entanto, o que viam como um carisma melancólico, Stanwyck via-o alegadamente como arrogância e falta de disciplina. Desde o início que não se deixou impressionar pela abordagem de Majors, a representação acusando-o de ser despreparado, desatento e de chegar frequentemente atrasado às filmagens. Ela tinha pouca paciência para o que considerava ser uma irresponsabilidade juvenil dele, sobretudo quando acreditava que a integridade do espetáculo estava em causa. Relatos de pessoas próximas da produção sugerem que a tensão entre os dois atores era palpável. Stanwyck, conhecida por apadrinhar atores mais jovens quando via potencial nos mesmos, não fez qualquer investida nesse sentido com Majors. Em vez disso, ela criticava-o em privado e por vezes publicamente. Os membros da equipa recordam-se dela se referir a ele como um rostinho, bonito, mas sem conteúdo. Ela acreditava que ele não tinha a seriedade necessária para interpretar uma personagem. Tão complexa emocionalmente e alegadamente, pressionou para que as suas cenas fossem minimizadas sempre que possível. Embora Majors tenha sido sempre respeitoso com Stanwyck nas entrevistas, admitiu anos mais tarde que a relação profissional entre ambos era tensa e que ela nunca gostou dele por mais que ele se esforçasse para conquistar a sua aprovação. As suas filosofias pessoais também eram conflituosas. Stanwyck era uma mulher extremamente reservada e profundamente conservadora, moldada por uma infância difícil e pela morte dos seus pais quando ainda era jovem. Ela valorizava a lealdade, a ética de trabalho e a humildade acima de tudo. Majors, então, com quase 30 anos, abraçou a cultura mais livre e descontraída dos anos 60, incluindo os seus padrões mais flexíveis em relação à fama, juventude e imagem vial, como parte de uma nova geração de Hollywood que dava prioridade à aparência em detrimento do talento e ressentia-se da forma como os produtores o bajulavam, apresentando muitas vezes Big Valley como uma montra para a sua personagem, em vez de para o elenco ou para ela própria como protagonista. A antipatia de Stanwyck pelos Majors nunca diminuiu durante as 4 temporadas da série, ao contrário de outros atores com quem se tinha desentendido como William Holden, no início da sua carreira com quem se tornou próxima. Mais tarde não houve reconciliação. Quando a série terminou em 1969, Stanwyck terá jurado nunca mais trabalhar com Majors. Cumpriu a sua palavra e, embora mantivesse relações cordiais com outros membros do elenco como Linda Evans e Peter Brack, tornava-se ríspida e visivelmente irritada se o nome de Majors fosse mencionado em entrevistas ou interações com fãs. O que tornava o seu ódio tão notável era o contraste com a sua natureza generosa. Stanwyck foi mentora de inúmeros jovens atores e era amplamente amada na indústria pela sua cordialidade e generosidade, especialmente com aqueles que a faziam recordar as suas próprias origens difíceis. O facto de ela ter aberto uma exceção para Lee Majors sublinha a profundidade da animosidade. Não se tratava apenas de um conflito de personalidades, mas sim de uma rejeição fundamental de tudo o que ela sentia
que Majors representava num cenário hollywoodesco em transformação que não compreendia nem respeitava completamente. Nos anos que se seguiram a The Big Valley, as suas carreiras seguiram rumos diferentes. Stanwyck continuou a receber prêmios pelos seus trabalhos posteriores na televisão, incluindo um Globo de Ouro e um Oscar honorário. Majors alcançou a fama com O Homem de 6 milhões de dólares, garantindo o seu lugar na história da televisão, mas manteve-se consciente da sombra projetada pelas suas primeiras experiências com Stanwyck. Embora falasse com carinho do seu legado e reconhecesse o seu imenso talento, havia sempre um toque de tristeza nas suas palavras. Um reconhecimento de que não tinha conseguido conquistar o respeito de uma das mulheres mais icônicas de Hollywood. Nos anais das mágoas de Hollywood, poucas foram tão duradouras ou tão profundamente sentidas como aquela que Barbara Stanwyck nutria por Lee Majors. Para uma mulher que conseguia dominar uma sala com a sua presença e paralisar um cenário inteiro com um olhar, a sua aversão por ele não era uma mera irritação passageira, mas um julgamento permanente, e um que ela nunca quis rever. Os anos de reforma de Barbara Stanwyck foram tudo menos ociosos. Ela levou uma vida ativa e com propósito, em grande parte longe dos holofotes de Hollywood. Embora se tenha afastado gradualmente da representação a tempo inteiro, no final da década de 1960, manteve-se profundamente envolvida em atividades filantrópicas ao longo das décadas de 1970 e 1980. Stanwyck apoiava diversas causas de beneficência, principalmente as ligadas às crianças, às artes e à investigação médica. A sua generosidade era frequentemente demonstrada discretamente, pois preferia contribuir nos bastidores sem divulgar o seu envolvimento. Ela doava tempo e dinheiro a hospitais, organizações de veteranos e instituições de ensino, participando, muitas vezes em eventos de angariação de fundos anonimamente ou sem chamar a atenção. Amigos e colegas recordaram mais tarde como ela orientava atores mais jovens e oferecia ajuda financeira discreta a colegas com dificuldades, perpetuando o seu legado de força e independência, tanto na vida privada como na vida pública. Manteve-se intelectualmente curiosa e socialmente ativa, até bem depois dos 70 anos frequentando eventos culturais em Los Angeles e apoiando organizações como o Motion Picture and Television Fund. Contudo, a sua tranquila reforma foi violentamente interrompida em 1981 por uma aterrorizante invasão domiciliária na sua residência na exclusiva área de Trousdale Estates, em Beverly Hills. Em plena madrugada, um invasor entrou em sua casa e, ao confrontar Stanwyck, atingiu-a na cabeça com uma pesada lanterna. O agressor forçou, então, a atriz de 74 anos a entrar num closet e começou a revirar a casa, levando cerca de $40 mil em joias. O incidente chocou os seus familiares e amigos e realçou a vulnerabilidade até de pessoas de destaque que vivem em bairros nobres. Stanwyck, conhecida ao longo da sua vida pela sua força e autossuficiência, manteve-se calma durante e após o sucedido, embora o acontecimento tenha deixado cicatrizes físicas e emocionais. Posteriormente, reforçou a segurança da sua casa, mas não permitiu que o incidente a impedisse de continuar a viver de forma independente. A sua resiliência perante tal trauma refletia a personalidade forte e determinada que interpretava nos ecrãs. Em 1982, enquanto trabalhava naquele que seria um dos seus últimos papéis na popular minissérie televisiva Os Pássaros Feridos, The Thorn, Birds, a saúde de Stanwyck começou a decair devido a um infeliz incidente no set de filmagens. Durante as gravações foi exposta ao fumo artificial utilizado para efeitos especiais que inalou inadvertidamente em várias tomadas. Acredita-se que esta exposição tenha contribuído para o desenvolvimento de bronquite, uma doença que se agravou particularmente devido ao seu longo historial de tabagismo. Stanwyck começou a fumar cigarros com a idade surpreendentemente jovem de 9 anos, um hábito que manteve durante a maior parte da sua vida. Apesar dos esforços para parar, só conseguiu abandonar o cigarro 4 anos antes da sua morte. Os danos cumulativos nos seus pulmões, resultantes de décadas de consumo de tabaco e agravados pelo incidente no set de filmagens,
levaram a problemas respiratórios crônicos que afetaram a sua qualidade de vida durante o resto da década de 1980. Ainda assim, raramente se queixava publicamente da sua saúde, mantendo a mesma postura estoica que demonstrara ao longo da sua carreira. Barbara Stanwyck faleceu a 20 de janeiro de 1990, aos 82 anos, após uma longa batalha contra a insuficiência cardíaca congestiva e a doença pulmonar obstrutiva crônica, DPOC. Morreu no St. John's Health Center em Santa Mônica, Califórnia, rodeada por alguns amigos próximos, fiel à sua natureza independente. Stanwyck deixou claro com bastante antecedência que não desejava qualquer funeral ou homenagem pública. Sempre prezou a privacidade em relação à sua vida pessoal e, na morte, desejou a mesma dignidade e tranquilidade, de acordo com os seus desejos expressos. Os seus restos mortais foram cremados e as suas cinzas foram espalhadas de um helicóptero sobre Lone Pine, na Califórnia. Este local de descanso final tinha um significado especial, pois foi nas impressionantes paisagens de Lone Pine que ela filmou vários dos seus memoráveis westerns, um gênero que contribuiu significativamente para o ressurgimento da sua carreira. O espalhamento simbólico das suas cinzas sobre este terreno cinematográfico serviu como uma comovente homenagem tanto ao seu legado como à sua profunda ligação com o oeste americano, uma despedida apropriada para uma das lendas mais duradouras de Hollywood.